Boa noite, queridos irmãos. Nesta hora oportuna, começamos o nosso Evangelho cada dia. É uma hora sagrada, importante na nossa vida, quando ouvimos os ensinamentos do Mestre Jesus. Então vamos, meus irmãos, unidos, orar a Jesus por esse momento e agradecer. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de, nesse momento, ouvirmos o teu Evangelho, os teus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, compreender os teus ensinamentos, que nós possamos assimilar, que a tua luz, Senhor, entre em nosso coração, ilumine o nosso caminho, o nosso raciocínio, nos encha de harmonia, de paz, para que a nossa estadia aqui seja totalmente aproveitada para o nosso reerguimento espiritual. Que nós possamos, Senhor, aproveitar esse momento para que consigamos seguir o teu caminho, seguir os teus ensinamentos. Que a tua luz, Senhor, venha até nós, abrindo, mostrando, fortificando cada vez mais a nossa fé, que possa se iluminar, que possa cada vez mais transformar a nossa existência em uma existência proveitosa, uma existência harmônica. Que o nosso caminho, Senhor, seja iluminado em busca dos teus ensinamentos. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo isso. E agora te pedimos que possamos, unidos, rogar pelos nossos irmãos, por todos aqueles mais necessitados. Nós te agradecemos por tudo isso, por mais esta oportunidade. Que assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. O item é o 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual
a seus irmãos. Multiplicam-se em números para que abunde o alimento. Aos por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Muito boa noite, caríssimos irmãos. O Evangelho de hoje, nessa passagem, nos leva a refletir e ter muita atenção para que utilizemos de forma correta os dons que nosso amado Jesus nos confiou. O advento do Espiritismo trouxe luz à compreensão de que o faltoso, através das reencarnações, expirará suas faltas, e que os que se obstinarem ao erro passarão a viver nos mundos inferiores até o momento que desejarem melhorar. O Espiritismo, em termos de revelações e conhecimento, muito nos tem dado. Por isso, espíritas devem refletir nas palavras do nosso divino amigo. E, a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E que lhe confiou, muito mais pedirá. Lucas, capítulo 12, versículo 48. É grande, a cobrança do Pai, mas ele tem direito. Porque temos recebido tanto que a nossa responsabilidade perante Deus tem proporção indivisível. E como nos diz Emmanuel, que se estivéssemos conscientizados da importância e significação do termo espírita, este nosso planeta seria glorificado. A verdade, irmãos, é que ninguém deve ocupar inutilmente um lugar na sociedade. Todos estão na Terra para produzir. Esse é o motivo da nossa encarnação. Cada pessoa é uma célula do organismo chamado humanidade. Portanto, se faz necessário, como as células do nosso corpo físico, que cada um desempenhe a sua função. Todos nós aqui na Terra consumimos, então todos nós temos obrigações de produzir. Aquele que foge ao cumprimento desse dever é indigno da coletividade que faz parte. Assim como as árvores produzem, a criatura humana também deve produzir. E como os horizontes do ser humano se dilatam além desse ambiente, há de produzir frutos mais preciosos, porque tem aspirações irrealizáveis nesse mundo. Palpita no ser humano, além da inteligência, de uma vontade, um coração que vive de amor e uma consciência que aspira à justiça. E para se melhorar, o ser humano deve procurar aperfeiçoar o seu caráter, desenvolvendo virtudes do espírito. E quando sair desse planeta, mostrar aos olhos do juiz implacável de sua consciência que está melhor do que quando aqui chegamos. Esse é o motivo do Evangelho de Jesus, para nos ajudar na reforma íntima, para clarear a nossa fé, mostrando-a simples em sua estrutura, bela e esplêndida em suas consequências, como o Mestre nos ensinou. A religião hoje surge nas páginas do Evangelho, é uma religião forte e varonil. Assim é a fé que ela inspira. Jesus, através da parábola da figueira, apela para que a humanidade, nesse estágio de existência, tenha um caráter são e íntegro.
O descaso desse apelo do Senhor faz nascer dor sobre aspectos vários, e o tormento abala profundamente o íntimo do nosso ser, desperta a consciência adormecida e acorda a razão e afina os sentimentos. A figueira secou por não ter frutos, embora enraizada, tronco bem formado, galhos bem ramificados, copa enfolhada. Assim também é o espírito do ser humano sem bons sentimentos, sem virtude divina, sem ações criativas, generosas, embora vestidos de seda, reluzantes de ouro, forçosamente sofrerá as mesmas consequências ocorridas com a figueira, que por não dar frutos, secou. Desta parábola resulta a necessidade de sempre praticarmos corretas e boas ações e fazermos provisões de ensinos celestiais. Para isso, é preciso que melhoremos dentro de nós e nos perguntar se estamos fazendo com o que o Senhor nos pediu, como Ele Pai. Verificar sempre se estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Evangelho, buscando formar corretos e bons hábitos e corrigindo a nossa personalidade. Conhecer a nós mesmos é a nossa primeira conscientização. Sabemos ainda que somos imperfeitos e que estamos em processo de aperfeiçoamento. Por isso devemos atender à advertência do nosso Mestre Jesus: orai e vigiai. A oração nos coloca em união com Deus, e esta união nos torna mais vigilantes contra as influências do erro. E como árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos nossos irmãos, encerramos este momento de luz, de amor, pedindo à espiritualidade maior a fluidificação das águas que vamos beber, que ela nos dê o alívio das dores do corpo, físico e espiritual. Pedimos também, Senhor Jesus, que nos dê a tua paz e que assim seja.